novo terremoto atingiu o Afeganistão e o país já tentava encontrar sobreviventes do terremoto de sábado, que ficou ali na casa de 6,5 na escala Richter, mas teve agora esse segundo terremoto, que não é surpreendente, né? Nós tivemos, inclusive, há menos de 30 anos, um outro terremoto devastador que matou até mais gente. Não são incomuns os tremores naquela região montanhosa, em razão da posição das placas tectônicas. E agora houve esse terremoto, que já era esperado, mas que encontrou um país fragilizado em razão do terremoto do sábado e da situação econômica atual no Afeganistão. Há uma certa inconsistência a respeito do número de mortos, porque inicialmente falaram até em 2.400 corpos encontrados. No entanto, o próprio governo afegão fez uma revisão, dizendo que, na verdade, houve duplicação, em alguns casos, na contagem, e que o número de mortos ficou na casa dos 1.000 e alguma coisa. Mas que, obviamente, ainda há gente desaparecida, há muita dificuldade nas buscas. Mas isso revela, principalmente, a dificuldade de ter máquinas apropriadas, de contar com socorro apropriado. Isso significa milhares de barracas, alimento, cobertas, e agora já vai ficando muito frio naquela região montanhosa. Eles estão no outono, a cada dia o frio aumenta, e então é preciso cobertas, roupas, água potável e, claro, comida, além de barracas, além de equipamento para assistência médica, para trabalho de médicos e enfermeiros. E não há ajuda internacional. Essa ajuda internacional, ela desapareceu, e a explicação, não dá para chamar de justificativa, não merece esse nome, a explicação dada pela Europa, pelos Estados Unidos, é que a ajuda foi suspensa por causa da volta do Talibã ao poder. No entanto, o Talibã conta com novos aliados, né, que permitem a chegada de algum socorro, o caso da China e da Rússia. Mas é interessante notar que, independentemente dessa ajuda, há um outro problema seríssimo que impede o governo local de trabalhar de maneira eficiente nessas emergências, e nesse caso especificamente numa tragédia. O Afeganistão não é o Talibã. O Afeganistão, o povo afegão, foi roubado pelos Estados Unidos. São alguns episódios marcantes registrados. O mais recente significa que os Estados Unidos tomaram do Afeganistão 7 bilhões de dólares. Ora, o PIB afegão, ele está hoje, porque há muitas oscilações em razão das guerras, dos confrontos, etc., mas ele está ali na casa, PIB nominal, né, que é o mais aceitável, na casa dos 20 bilhões de dólares. Seria como se roubassem do Brasil, ou seja, confiscassem as reservas brasileiras em 700 bilhões de dólares.
E o Brasil não tem 700 bilhões em reserva. O Brasil tem entre 350 e 400 bilhões de dólares em reserva. Mas seria como se o dobro das reservas que o Brasil tem hoje fossem confiscados por uma decisão de um país. Por uma decisão tomada em Washington. Esses 7 bilhões representam para o Afeganistão o que 700 bilhões representariam para o Brasil, considerando que o PIB brasileiro é 100 vezes maior que o do Afeganistão. E a hipocrisia e o cinismo das autoridades dos Estados Unidos a respeito desse tema chegou ao ponto de que o governo Biden, por exemplo, anunciou e de maneira asquerosa, grande parte da mídia dos Estados Unidos simplesmente anunciou aquilo e anunciou como se fosse um grande feito humanitário. Mas que aquele dinheiro seria utilizado com duas finalidades. Seria utilizado para pagamento de indenizações às vítimas do 11 de setembro de 2001 e seria utilizado para ações humanitárias no Afeganistão. Aí um juiz entrou na parada e disse que não, que o governo americano não tinha direito a destinar aquele dinheiro para isso ou para aquilo. Não tinha autoridade para isso. A coisa ficou suspensa, mas o dinheiro está congelado e o governo afegão não tem direito a repatriar esses recursos, dos quais ele necessita desesperadamente. E, primeiro, setembro de 2001 não foi uma ação afegã. O Bin Laden não era afegão. Os terroristas que participaram daquela ação, naqueles aviões que atingiram Nova York, Washington, o outro avião foi abatido, em sua maioria eram da Arábia Saudita. E, obviamente, o governo saudita não tem de responder por isso. Porque não há nenhuma evidência de que o governo saudita foi quem enviou aquelas pessoas para uma ação da Al-Qaeda. Então, nem mesmo o governo saudita pode ser responsabilizado, a não ser que haja uma descoberta de que o Estado saudita financiou aquela ação, treinou aquela gente. Como não há nenhuma evidência, você não pode responsabilizar, nem punir e exigir indenização da Arábia Saudita. Mas do Afeganistão? Mas o Bin Laden escondeu-se no Afeganistão. O Bin Laden era casado com uma das filhas do Mullah Omar. Na ocasião, já morreu, na ocasião, um dos principais líderes e o nome mais evidente do Talibã. Internacionalmente, era o nome mais conhecido do Talibã. E naquele momento, seu principal líder. E era sogro do Bin Laden. Mas ainda que se acuse o Mullah Omar de ter abrigado o Bin Laden, o Afeganistão, como povo, como país, e o seu Estado, e especificamente o seu governo, não tiveram relação com setembro de 2001. Os Estados Unidos atacaram o Afeganistão porque Bin Laden lá estava. Mandaram tropas para o Afeganistão porque o Bin Laden lá estava. Não encontraram Bin Laden. Ele escapou por aquelas montanhas. Há, inclusive,
áreas ali que dificilmente a pessoa sabe se está no Afeganistão ou no Paquistão, nas fronteiras montanhosas. E ele sumiu. Depois soube-se, ficou um tempo no Sudão. E a desculpa para manter as tropas lá era a caça a Bin Laden. Mas Bin Laden não estava mais lá. Mas os soldados ficaram lá. E aí entrou todo um cálculo geopolítico. Estamos falando de um país muito próximo da Rússia e vizinho do Irã. Um país que está entre a Rússia e o Irã. Ter tropas no Afeganistão, controlar inclusive gasodutos e oleodutos que por lá passam, e ter uma presença militar ao lado do Irã, na fronteira com o Irã, porque ali é o verdadeiro Oriente Médio, né? Houve uma, por ação, aliás, da imprensa americana, a ideia de chamar tudo de Oriente Médio, né? Mas o que é chamado de Oriente Médio é o Oriente Próximo, que é da perspectiva, claro, isso é sempre, quando se fala em Oriente e Ocidente, é da perspectiva de alguém. Da perspectiva dos europeus, o que era o Oriente Próximo? Era o que estava imediatamente depois do Mediterrâneo, na parte oriental do Mediterrâneo. Oriente Próximo, Israel, Síria, Líbano, depois Jordânia, que foi criada a posterior, até o Iraque. Isso era Oriente Próximo. Oriente Médio eram 3 países nessa classificação: Irã, Afeganistão e Paquistão. Então ali é o Oriente Médio. Ter tropas no coração do Oriente Médio era a sacada que os generais americanos perceberam. E claro, havia um respaldo à explicação dada ao mundo: estamos caçando Bin Laden. Só que o Bin Laden saiu do Afeganistão e os americanos permaneceram no Afeganistão. Derrubaram o governo, instalaram seus títeres e ficaram 20 anos lá. Então, Mullah Omar morreu, veio uma nova geração de talibãs. E depois de 20 anos, tudo que os Estados Unidos controlavam fisicamente era uma estrada, uma área especial onde estavam embaixadas em Cabul e uma estrada que liga Cabul ao aeroporto internacional. 20 anos e foi tudo que eles conseguiram controlar do ponto de vista de terreno sob controle. Mas os americanos começaram a se infiltrar nas escolas afegãs. Começaram a tentar desenvolver um programa de aculturamento. Eles queriam doutrinar os afegãos para que se convertessem aos chamados valores ocidentais, conceitos ocidentais, concepções políticas, econômicas e culturais. Mas não a velha cultura ocidental, a monumental cultura ocidental, assim como a monumental cultura oriental, na Rússia, na China, e entre os árabes nem se fala, e também a cultura pashtun, a cultura afegã, cultura persa, nossa, milenar. Não, a cultura válida é a nossa, porque ela representa a base dos valores que nós temos como superiores e que devem ser adotados pelo mundo inteiro. Notem, é o mesmo princípio da Al-Qaeda.
Porque na concepção maometana, a defesa do Islã é a pequena jihad e a luta interna, a luta consigo mesmo, né, é a grande jihad. Aí vem a mudança de conceito com os wahhabitas, com Albana, com Qurtubi. Não. A jihad é a expansão para que o mundo se submeta a Deus. Essa expansão está também no coração ideológico da expansão americana. Não é um imperialismo apenas econômico, embora a cultura seja usada para uma indústria cultural e para uma indústria militar, mas a ideia de que nós somos os portadores dos valores que o mundo deve adotar. E não estamos falando aqui de metafísica, não é a defesa do cristianismo. Não é isso, porque os Estados Unidos perderam a sua base cultural cristã ainda no século XIX e substituíram-na por utilitarismo barato. Deram até um verniz pretensamente filosófico ao utilitarismo, aos doutrinadores e os ideólogos do utilitarismo. E a ação imperial era decorrência inevitável da ideia de ser o portador daquilo que o mundo deveria adotar. E insisto, já não eram os Estados Unidos que antes sim portavam em parte dos seus territórios, na verdade ainda quando era colônia, em parte das suas colônias, parte era sim essa parte portadora do cristianismo, da base filosófica cristã. Quando os Estados Unidos saem como portadores do grande pensamento, do pensamento que deve ser universal, incontestável, que é superior a todos os outros, eles não estão levando o cristianismo. Até porque não é assim que se leva o cristianismo. O cristianismo só se leva de uma maneira, entregando Cristo para as pessoas. As boas novas, o evangelho. Não atirando bombas e com a aculturação não só secular, mas profana, né? A indústria cultural hollywoodiana, a indústria fonográfica, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas eles queriam aculturar os afegãos. Já não importava Bin Laden, tanto que o Bin Laden foi assassinado muito depois, em 2011, né? No governo Obama, no Paquistão. Aliás, numa ação que não contou com a autorização do governo paquistanês. Aliás, Paquistão que foi agora, recentemente, atingido por um golpe de Estado, produzido, organizado, patrocinado pelos Estados Unidos, para derrubar o Imran Khan, porque ele estava se aproximando da China. Estava fazendo grandes acordos com a China. O México conhece essa história. Grande parte da população mexicana, quando há a independência custou muito caro para o México. Havia problemas financeiros sérios. E grande parte da população mexicana estava ali concentrada no centro e no sul. Porque no norte havia muitas tribos indígenas hostis àqueles descendentes de europeus e mesmo descendentes de astecas, né? Que eram os apaches. E havia pouca gente ali. Então o México faz uma campanha entregando terras para colonos dos Estados Unidos. O que acontece depois com o México empobrecido, sem recursos? Os Estados Unidos promovem um movimento dito de independência no Texas, depois
13 anos depois, o Texas é incorporado aos Estados Unidos da América. O México não aceita, ainda no período anterior, quando há a declaração de independência. Não, essa terra é nossa. Nós não vendemos isso. E olha que houve oferta financeira dos Estados Unidos. Não vendemos. Foi defender a sua terra, e isso foi... A discussão era o Rio Grande. Porque, na verdade, o Rio Grande não deveria ser a divisa entre México e Estados Unidos. A divisa está mais acima, no Rio Menor. Os Estados Unidos disseram, não, é o Rio Grande. E quando o México levou tropas para lá, os Estados Unidos disseram, e atacaram um pequeno batalhão que estava ali. Os Estados Unidos aproveitaram, já sabiam, isso foi plantado, né, usado para isso. Não, isso é uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. E aí tomaram Texas, depois Arizona, Califórnia. Ah, mas o Texas e a Califórnia seriam tão ricos se estivessem nas mãos do México. Isso é problema do México. Esse teria sido um problema do México. Essas regiões foram tomadas. Tomadas. E depois ainda havia o Oregon, que aí os Estados Unidos compraram lá em cima, nada a ver com o México. Foram tomadas, roubadas. Mas o Afeganistão não podia ser aculturado. Nunca foi. É um país muito diferente. Muito por causa da sua topografia, das suas montanhas. É um país onde o povo não dá muita pelota para governo central. O que conta são as loias, ou lojas, dependendo da pronúncia do lugar. Os pastuns chamam de lojas. Que é a autoridade regional, local, familiar. O poder central é visto como uma necessidade que os tempos trouxeram para que haja uma moeda única, para que haja defesa de fronteira. Mas a autoridade reconhecida pelo povo está ali, no lugar. E um povo que nunca foi colônia. No máximo o que aconteceu foi do final do século XIX ao princípio do século XX, uma espécie de co-governo ali com o Império Britânico. Durou muito pouco. De repente, seu governo é derrubado. Antes, quando o Partido Comunista ganhou as eleições, daquela maneira, nos anos 70, e decretaram que não era mais um emirado, era uma república democrática, e o povo se rebelou, a União Soviética mandou tropas e tanques, e eles derrotaram a União Soviética porque os tanques não tinham lá muita utilidade nas regiões montanhosas. E agora, recentemente, botaram os Estados Unidos para correrem de lá. Essa independência, essa ideia de que não, o nosso mundo é esse aqui. Não é Hollywood. Os nossos interesses não podem ser determinados de fora, de quem vem lá de longe, de quem não conhece essas montanhas. Nós dizemos, nós afirmamos que esta é a nossa terra. E não admitimos uma potência estrangeira, seja na época a União Soviética, sejam os Estados Unidos, seja a Inglaterra, seja quem for. E nunca foram aculturados. E os Estados Unidos tentaram estabelecer naquelas escolas o que eles julgam ser o valor monumental, que deve ser universal e do qual eles são os portadores exclusivos e privilegiados. Isso provocou um aumento gigantesco da revolta e apoio popular ao Talibã, quando o Talibã conseguiu um nível razoável de organização militar para retomar o poder, e os americanos saíram correndo. Mas haviam levado, ainda no governo, na passagem do governo Bush, ainda Bush, depois Obama,
final do governo Bush, 2 últimos anos do governo Bush, 2 primeiros anos do governo Obama, 4 bilhões de dólares desapareceram do Afeganistão. Posteriormente, 3 bilhões e meio de dólares. E agora, 7 bilhões de dólares num país que tem um PIB de 20 bilhões de dólares. E o que faz a imprensa agora no terremoto? A imprensa americana e reproduzida, né? Inclusive em páginas brasileiras. O governo afegão está mostrando incompetência, a resposta é muito lenta. O país foi pilhado, roubado pelos Estados Unidos. Isso está provocando subnutrição, fome. O Afeganistão, essas contagens nunca são precisas, é difícil fazer um censo ali. Aliás, por exemplo, no norte do país, o Talibã tem muita dificuldade para entrar, para administrar, para conversar, porque há uma força local que não aceita que lá dentro, lá no norte do Afeganistão, que o Talibã mande. Isso é muito rico. É uma capacidade de preservar seus próprios valores. Isso é muito rico. E o Talibã, o governo afegão... Pois bem, o Talibã, o Afeganistão tem hoje ali, pela contagem mais aceita, 38 milhões de pessoas. O cálculo mais recente é de que 23 milhões de pessoas, eles chamam hoje de insegurança alimentar, né? Porque há graus, há níveis. Mas significa basicamente que grande parte desses 23 milhões tem passado fome, tem comido com uma frequência que não é nem de longe a recomendável, a saudável. Há espaços longos demais, há tempo demais entre uma refeição e outra. E refeições parcas. E isso tem a ver com pilhagem. O Afeganistão foi roubado. E o que acontece? Nada. Um país decidiu congelar, e mais do que isso, resolveu até como seria usado o dinheiro. Mas uma parte iria para ajuda humanitária ao Afeganistão. Não, essa parte iria para a formação de grupos armados para tentarem um novo golpe no Afeganistão. Essa era a ideia. E ao mesmo tempo o Talibã ainda enfrenta lá dentro o Estado Islâmico, que é seu inimigo. Embora ambos sejam sunitas, são inimigos. Têm concepções diferentes, ideias diferentes. E os Estados Unidos decidiram não apenas congelamento do dinheiro, mas decidiram como o dinheiro seria usado, até que um juiz parou a brincadeira, pelo menos momentaneamente. E o mundo não diz nada. Encara como natural. Não tem um xi na ONU. Não tem um peraí na Assembleia Geral da ONU. No Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional, controlados, aliás, o Banco Mundial diretamente controlado pelos Estados Unidos, e o FMI, que tem sempre gestão europeia, mas quem manda é quem põe mais dinheiro, os Estados Unidos põem mais dinheiro. E aí? E os outros países? E a União Europeia, que se diz tão ciosa de certos valores? Ninguém fala nada? Que um país tenha roubado o outro naquilo que representa para o Afeganistão, que 700 bilhões de dólares, quase 750 bilhões de dólares representariam para o Brasil. São reservas que o Brasil nem tem. E aí, o noticiário empobrecido, né? Repetidor
do que sai de autoridades, de agentes, de governamentais. Olha, o governo afegão não mostra capacidade de responder com celeridade, com rapidez, com eficiência aos efeitos do terremoto. Agora, dos terremotos, que houve outro hoje. Isso é cinismo. O Afeganistão, como muitos outros países, os afegãos, como muitos outros povos, foram indecentemente, covardemente pilhados. Ronald Gimenez.